Então, boa noite a todos. Eu queria dar as boas-vindas para os autores, para aqueles que estão aqui prestigiando o nosso projeto Revista Viva. Eu sou Heloísa Fleury, editora-chefe da Revista Brasileira de Psicodrama, e sou entusiasta desse projeto Revista Viva. Inicialmente a Leila deu ideia e foi crescendo. Nós estamos hoje na 19ª roda de conversa, esse espaço para apresentação dos autores e também para convidar todos vocês para se animarem a submeter artigos para a Revista Brasileira de Psicodrama, que hoje está indexada na Cielo, que é a principal base de dados da América Latina. Então, hoje vai ser um momento especial de recebermos os autores, mas eu vou deixar essa parte, antes de qualquer coisa, passar a palavra a Andréa de Souza, presidente da FEBRAP. Boa noite, né? Boa noite a todos. Bom, a gente tem aqui como representante desse coletivo de federadas, né? Lembrar que a FEBRAP começa em 1976 com 3 propósitos: o de normatizar a formação de psicodrama, um congresso bienal e manter a Revista Brasileira de Psicodrama. Então, a gente acaba de sair do congresso, é uma alegria, e manter a revista e ainda viva com esse projeto da Revista Viva é mais ainda, né? Então, é um momento muito importante. Nós seguimos com pandemia, sem pandemia, e vamos embora, estamos seguindo com os congressos e com a revista cada vez mais forte. Elô faltou reforçar, né, a entrada na Redalic também, né? Isso! Então, nós estamos na Cielo, agora na Redalic, tá certo o jeito de falar? Tá certíssimo, uma base super importante na América Latina. Então, muito obrigada, um prazer estar aqui com esse grupo hoje. Obrigada. Queria também passar a palavra à Luísa de Oliveira, que tem sido a coordenadora mais próxima desse projeto Revista Viva, para também dar uma palavrinha. Boa noite. Eu sou da diretoria executiva, eu sou suplente e fiquei próxima da diretoria de publicações, que é Luísa Barros, que hoje, excepcionalmente, não pode estar aqui, mas eu dou as boas-vindas por mim e por ela, né, que a gente possa fazer um bom trabalho aqui. Muito obrigada, Luísa. E também lembrar que a Revista Brasileira de Psicodrama é a publicação oficial da FEBRAP, da Federação Brasileira de Psicodrama. Mas então, nesse momento, com muita satisfação, eu passo a palavra à Leila aqui, que vai dirigir a atividade hoje. Obrigada, Heloísa, obrigada, equipe. Obrigada a todos que estão aqui presentes, autores de hoje e autores de ontem e de amanhã. Então, nós vamos iniciar a 19ª roda de conversa da Revista Viva com 2 artigos que são extremamente diferentes e que me deixam profundamente honrada de ser psicodramatista, e porque meu maior sonho é que o psicodrama realmente possa estar na academia. E hoje nós temos 2 pesquisas realmente muito bem feitas, uma mais empírica e outra mais teórica, que é algo que nós precisamos dentro do psicodrama cada vez mais. Então, quem vai começar, vocês escolhem, a Nívia Maria Daniele ou o Érico e a Mariana. Vocês dizem, por favor, digam o nome do artigo, quem são vocês, por favor, se apresente, e vocês têm cada artigo 15 minutos para apresentação.
Depois vocês vão para os subgrupos, onde poderão aprofundar um pouquinho o que a plateia quiser saber sobre o artigo, viu? Assim como trazer uma síntese do artigo de volta para nós. Vamos lá, então, quem começa? Nívia, quer ir? Quer começar? Prefiro que eles comecem, não? Tá certo. Tranquilo. Vai lá, Érico. Você quer começar, Mariana? Uai, vamos lá então. Vamos lá, né? Vamos lá, Vai. gente, desculpa o atraso. Sabe aquela coisa, a internet cai bem na hora? Eu troquei computador e tudo mais. Mas cheguei, queria dar um oi para todo mundo aqui. Tanto para o pessoal da revista, quanto para o meu pai, para minha tia que estão ali, Raquel, para a Dodora, que é minha tia-avó, né? Irmã do meu avô Bruno. Eu estou pessoal aqui em do- São Paulo, vendo você, Mariana. Força. Obrigada. E um oi para a Daniele, Nívia Mara, outras autoras, e para o pessoal do INPSE, né? Que é aí a nossa escola, Graça, Juliana, Ana e todo mundo. Bom, esse artigo que a gente vai apresentar, bom, a gente se apresenta também, né? Sou Mariana, sou de BH, moro em Petrópolis, sou psicodramatista, e esse artigo foi escrito junto com o Érico. Quer se apresentar? Olá, olá, gente. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, pessoal do INPSE, a Graça, as autoras também, pessoal da FEBRAP aí, né? A Leila, a Heloísa, a Luísa. E um prazer muito grande estar aí com a Mariana também, né? Que ela fez a monografia dela de especialização, né? E eu achei que ficou tão legal assim que eu incentivei, vamos publicar, vamos transformar em artigos, né? E aí ficou tão bacana que a gente conseguiu fazer 2 artigos, né? Um deles é esse, que a gente vai falar dele hoje, e o outro a Mariana apresentou no congresso agora, né? E vou me apresentar também um pouquinho, né? Eu sou Érico, eu sou psicólogo, psicodramatista, eu sou mineiro e atualmente eu estou em Goiás, no estado de Goiás, trabalhando como professor de uma universidade lá, né? Da Universidade Federal de Jataí, e ensinando psicodrama, fazendo pesquisa e extensão também, só com psicodrama mesmo, né? É um prazer estar com vocês aí. Beleza, eu vou começar aqui então, Érico, aí você entra a hora que você quiser, tá? Tá, beleza. Então tá. Bom, acho que assim, nossa premissa, assim, foi pensar na cidade como palco, onde se dão as trocas culturais, os direitos de falar e de ser vista, a possibilidade de se expressar enquanto cidadã e de romper com um papel restritivo de consumidor. E aí a gente pensa que a convivência na cidade, né, pode indicar as relações entre espaço e subjetividade, ou seja, como a forma que a gente vive os e nos espaços nos constrói e vice-versa. E aí essa história começou lá em 2019, quando eu trabalhava como educadora social numa cidade do interior de Minas Gerais. E aí trabalhava com jovens em situação de vulnerabilidade social que estavam no programa Jovem Aprendiz. E aí estava fazendo um projeto com eles para conhecer quem que eram eles na cidade que queremos, onde que a gente vai, a gente estava dialogando sobre isso. E aí, num sociodrama, e aí, para quem não é do psicodrama, sociodrama é um método de ação em grupo, que é um pouco parecido com o que a gente vai viver aqui hoje na revista. Mas estava com esses jovens ali no sociodrama, e aí eles trouxeram uma cena que evidenciava a violência policial, né, que eles viviam numa praça da cidade. A maioria desses jovens eram negras e negros, moradores de periferia. Bom, a partir disso, né, pensando na cidade como palco, onde se desenrolam os enredos dos grupos, mas palco também que oferece e reflete as condições para os movimentos conservadores e espontâneos,
a gente resolveu, né, pesquisar as relações espaciais por meio do referencial teórico do psicodrama. E aí veio a pandemia, né, que atravessou todo mundo de alguma forma, né, e o jeito que a gente fica em casa, o jeito que a gente sai na rua, né, e só que a gente pesquisou para 7 jovens moradores de periferia dessa cidade, como é que tinha sido a experiência da pandemia, né, para eles, na casa deles, nos espaços deles, que significados que eles teceram nesse período, quais que foram as perspectivas. Alguns deles estavam nesse sociodrama, por isso que a história começou aí. Outros foram indicados por eles, são jovens de 18 a 32 anos, que contaram como que eles viveram esse período. A gente não solicitou a autodeclaração racial desses jovens, e eu já queria trazer como um ponto de discussão aqui, que hoje eu já vejo, não sei, Érico, né, como um problema, que a gente fala de desigualdade social sem falar de desigualdade racial. Então, acho que é um engodo, né? Enfim. Mas aí a gente foi perguntando para eles, né? Foi possível ficar em casa? Como é que ficou a escola? Né? Rolou de fazer isolamento social? Foi possível? Como? Não foi? E a gente, a partir dessas entrevistas, né, e do referencial qualitativo, a gente usou uma metodologia, né, a teoria fundamentada nos dados, para ler, como uma forma de organizar essas experiências que eles estavam contando para a gente. Então, assim, a partir do que eles contaram, a gente foi criando pequenos conceitos, frases, atribuindo palavras que buscavam expressar o que eles estavam contando para a gente. Que é uma proposta de olhar, né, Érico? Uma proposta de organizar que não pretende abarcar, esgotar. É um jeito que a gente organizou o que eles contaram para a gente. Então, os conceitos, aí dessa análise de dados surgiram 2 conceitos que buscavam descrever o que eles contaram para nós, que a gente vai apresentar um pouco aqui, discutir com o psicodrama, com outros autores, né? Érico, você quer trazer alguma coisa, completar? Não, é isso mesmo. Acho que você está relatando muito bem a pesquisa, né? Então, a Mariana fez as 7 entrevistas, depois a gente analisou essas entrevistas, né? Realmente, nesse artigo especificamente, a gente não fez essa discussão de raça, mas a gente sabe que a classe social tem raça, né? Tem cor, né? Então, é uma limitação desse estudo que a gente pode fazer num próximo mesmo, né? E aí a gente queria ver isso mesmo que a Mariana já trouxe, como que a questão da pandemia, ela é vivenciada de uma forma diferente numa classe social popular, né? E como que a pandemia também, ela vai evidenciando as contradições do modo de vida que a gente vive hoje, né? Que é o capitalismo neoliberal, né? Acaba que a pandemia, ela foi um evento, assim, que evidenciou algumas crises que a gente já vem passando aí, né? Há muito tempo, do neoliberalismo, da escassez de políticas públicas, né? Do abandono mesmo de uma parte da população, né? E aí a gente foi percebendo no discurso desses jovens algumas questões que mostraram realmente que a questão, por exemplo, do fica em casa, lavar as mãos toda hora, não é bem assim, não, né? É bem diferente quando as pessoas que moram... essas questões, esses imperativos que foram falados tanto durante a pandemia, foram vivenciados de uma forma bem diferente pelos nossos sujeitos lá, né? Que moram em periferia. Você quer continuar? Uhum. Porque, assim, né, a gente até salientou que a gente não está questionando essas medidas, mas sim quem que consegue aderir a elas, né? E, bom, pensando nessas pessoas com quem a gente conversou, bom, não foi possível ficar em casa, né? Principalmente pela natureza e do trabalho, das atividades deles e dos seus familiares, segundo, né, como eles contaram. Eles perceberam a desigualdade social intensificada, né, um empobrecimento ali na sua comunidade, a dificuldade de subsistência. Relataram bastante a experiência de desamparo por parte do Estado,
seja pela interrupção dos serviços de saúde e educação presenciais, pela sobrecarga das mulheres, ou seja, mulheres que tiveram que parar de trabalhar para ficar com as crianças, mulheres que precisaram trabalhar e deixaram as crianças sozinhas. Só complementando, Mariana, aproveitando que você tocou no assunto das mulheres, né? A gente percebeu, assim, de uma maneira muito marcante, como que a pandemia também, ela contribuiu para aumentar essa reprodução cíclica da pobreza das mulheres. Afetou muito mais as mulheres, né? Pegando um recorte de gênero. Tem um relato lá de uma pessoa, né, de uma mulher que a gente entrevistou, que ela falava, eu tenho que ver que dia que vai ter água para eu fazer comida, e ao mesmo tempo ali ficar administrando a criança, meu filho que está assistindo aula online, porque também os filhos dela, os filhos das pessoas da pandemia ficaram, da periferia, quer dizer, ficaram sem acesso à escola também, né? E aí a mulher tinha que ficar administrando tudo isso em casa, né? Então afetou muito mais fortemente as mulheres. Inclusive, até, Érico, isso conecta com a exclusão dos processos de ensino-aprendizagem, né, que também foi muito relatada porque as pessoas não tinham acesso à internet, né? Então, teve até um outro artigo que a gente leu aí, mas que eu achei interessante, que falou que o home office e o homeschooling foram, assim, estrangeirismos apenas, né, para muita gente. E aí... Bom, o cuidado também foi visto como uma experiência da ordem do privado, assim, acho que isso começa a conectar com a discussão que a gente vai fazer com o psicodrama, né? Cada um decide o que é melhor, né? Cada um entende como se cuidar, e aí, para a gente começar a falar também agora sobre psicodrama e sobre efeitos subjetivos dessas experiências e das desigualdades que a gente percebeu que eles trouxeram nas falas, eu vou trazer uma fala aqui de uma entrevistada, e aí, Leila, o tempo, você manda aqui no chat para a gente, por favor, quando estiver perto. Mas vou falar assim, que ela fala, aqui é um bairro muito carente. A gente vê que são pessoas criativas, cheias de ideias, mas muito retraídas, com muita vergonha. Eu não sei se o fato da gente morar aqui, que os outros taxam as pessoas como bandido, ladrão, vagabunda. Então, tem muita pessoa com muitas ideias. Só que fica tudo guardado, porque a maioria dos jovens aqui do bairro não tem muita perspectiva. Às vezes, vai procurar um emprego na rua, e pelo fato de ser o endereço daqui, dependendo do empregador, eles passam o emprego para outra pessoa. Eu acho que a partir dessa fala, eu queria puxar o link para e o que o psicodrama tem a ver com isso tudo, né? E, bom, acho que eu vou começar com uma pergunta que eu vou pegar emprestada do Nafaneto, né, que é uma referência aí para gente, que ele também fala, abre aspas, como transformar uma sociedade, se levarmos um pouco mais a sério esse termo, sem mergulhar a fundo numa superação da ordem existente? Então, se a gente está entendendo, né, que se a gente fala, né, que se a gente pensa muito em espontaneidade no psicodrama, e se a gente entende que a espontaneidade é um posicionamento ativo na realidade, uma abertura perceptiva e uma construção de continuidade e sentido com o mundo, que pode ser um potente processo coletivo e reflexivo, né? Como que a gente está pensando a espontaneidade, né? Num contexto que vai minando, que vai dificultando um posicionamento ativo na realidade, como fala, né? Como essa entrevistada compartilha. Érico, você quer trazer? Essa fala me marcou muito mesmo, né? A moça falando, né? Nossa, as pessoas aqui têm ideias legais, têm muita energia, têm muita coisa boa assim para fazer, né? Para colocar em prática, mas acaba que elas vão ficando com vergonha, se retraindo. Você vê que é bem esse efeito assim dessa desqualificação que a sociedade coloca sobre essas pessoas, né? Sobre a periferia, né? Parece que isso tem um efeito mesmo de retraimento, de encolhimento, né? É bem considerável, né? Então, a gente tentou trabalhar um pouco nesse artigo essa ideia de que talvez a espontaneidade, que é um conceito
que tem muito a ver com emancipação, com liberdade, né, ele tem que ser problematizado de acordo com o contexto que as pessoas vivem, né? No meu trabalho que eu apresentei no Congresso também, eu falei que as pessoas de classe média também podem perder a sua espontaneidade também, né? A gente vê o fascismo, por exemplo, que é um fenômeno atual aí, que voltou, né? Da década de 30, que voltou agora, desde 2015, mais ou menos, no mundo inteiro, a gente vê que ele captura bastante a classe média. E, por outro lado também, a gente vê na classe popular, as pessoas que a gente entrevistou, né, que tem contrapontos também esse neoliberalismo, né, tem muitas saídas comunitárias também, muitos enfrentamentos, muitas resistências também, né. Eu estava lendo também aquele livro, eu achei legal demais, chama Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, né, é um livro muito bom. Ela fala também da margem, né, como é que é você viver na margem, né, que ela é um lugar, ao mesmo tempo, de resistência e de repressão. Então, assim, a margem é um lugar que você pode pensar outras formas de viver, você contesta e tudo mais, né? Tem resistências coletivas. Mas a gente também não pode romantizar a margem de achar que as pessoas da comunidade vão fazer coisas comunitárias e vão contrapor todo o abandono do Estado, toda essa estigmatização que a sociedade faz, né? Então, o risco, você também não pode ficar romantizando a margem também, né? Desconsiderando as privações que as pessoas têm ao vivenciar a margem, né? Então, acho que tem resistência, mas também tem muitas privações e repressões também, né? Uhum. Pois é, assim, para a gente, né, ir finalizando, então, acho que a gente defende, assim, que a nossa escuta e a nossa ação aqui precisa representar uma abertura para o social, para o contexto histórico mais amplo, né? Assim, será, né, que a gente está aí tentando resolver problemas de ordem social no mundo privado, né? Assim, buscando consensos, finais felizes nas nossas cenas, né? E a gente defende, né, Érico? Isso defende porque está escrito aqui que eu queria trazer, né, que é nossa função articular processos psicossociais e clínicos, né, nessa escuta desses atravessamentos políticos e sociais nas subjetividades. As entrevistadas e entrevistados também trouxeram resistências, né, ao individualismo, a essas lógicas individualizantes, muito pelas relações solidárias e comunitárias, e a gente acha que isso é uma grande potência do psicodrama, né? Como um saber relacional, com o seu enfoque psicossociológico, né? E acho que é isso, né? E aí também, só uma coisa importante, que eu acho importante da gente dizer, é que nós não somos autores periféricos, né? E salientar como é potente quando, né, isso também trazendo um outro autor, que é o Tiara Ajuda Andréia, mas sobre como essa é uma limitação, né, e como é potente quando os sujeitos constroem conhecimento sobre si. Acho que seria Perfeito, isso. Mariana. Quer completar alguma coisa, Érico? Não, no meu trabalho do Congresso também, nesse escrito com a Mariana, eu acho que tem a proposta nossa, né, é sempre estar na prática também, fazendo sociodrama. Até no segundo artigo, a Mariana relata bem o sociodrama que ela fez, né? Mas, ao mesmo tempo também, a gente usar cada vez mais, né, a epistemologia do psicodrama mesmo para pensar o social, né? Pensar a questão de classe social, né? Você vê que hoje, por exemplo, eu estava pensando na questão do isolamento sociométrico, né? Que agora eu estou aqui na cidade, eu moro no interior, mas agora eu estou aqui na cidade grande, Belo Horizonte, eu fiquei percebendo o tanto de pessoas solitárias que existem, né? Numa cidade grande, assim, né? E como que essas pessoas extremamente solitárias, assim, isoladas, né? Aí a gente pega o conceito de isolamento sociométrico, né? O quanto que essas pessoas elas são presas mais fáceis de um pensamento fascista, né? Que é o líder fascista fala lá, Deus, pátria, família, e aí essas pessoas elas são cooptadas por esse tipo de ideologia, porque aí isso oferece algum pertencimento para ela, né? Então, olha o conceito rico que a gente tem, né? De isolamento sociométrico, por exemplo, para pensar uma questão que está nos afetando tanto assim, né? Então, acho que essa é a ideia de pensar o social usando o psicodrama, né? Sem dúvida, vocês trazem uma reflexão crítica, usando a metodologia psicodramática muito bem feita. Eu gostei muito.
E, assim, eu queria só acrescentar que eu te conheci, né, Mariana, lá na apresentação do nosso trabalho no Congresso, que até a Andréia estava junto, e me encantou, viu, Érico, o quanto que você, Mariana, mobilizou todo mundo, inclusive o rapaz que estava servindo de suporte, né? Foi muito interessante, né? Você é uma pessoa tão jovem e tem tanta potencialidade, gostei muito de conhecê-la, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E essa questão teórica, né, que eu acho que é o que falta, e vocês trazem um questionamento dos conceitos mesmo de espontaneidade e criatividade, que não é o quanto ele é de fato universal, né? E o quanto é importante estar revendo nas diferentes situações que vocês trazem. É muito interessante, gente. Vai lá para os subgrupos deles, questionar tudo isso, inclusive os novos conceitos que vão surgindo aí. É muito enriquecedor. E parabéns, Graça. E tudo fruto dessa árvore grande que é a escola que você coordena, né? Então, tá. Vamos lá, então, agora a Nívia Mara e a Daniela, que também trazem um artigo muito bem feito, principalmente para quem está iniciando psicodrama, conhecer todas as etapas, como que os conceitos morenianos e neomorenianos se aplicam dentro da pesquisa de intervenção, né? Eu acho que vocês, Mariana, trazem a possibilidade de rever a pesquisa propiciada, de participante propiciada pelo Brandão, né? Como alternativa também para o psicodramatista, apesar de vocês não terem citado o nome dele, e você, né, Nívia Mara, com a Daniele, trazem a pesquisação mesmo, segundo propósito que a gente vem trabalhando nos conceitos, conforme estão bem fundamentados no trabalho de vocês. Vamos lá, então, 15 minutos. Começa, Dani, como é? Começa? Eu acho que a gente se apresenta, não é? E aí depois eu entrego a bola para você, porque, na verdade, o filho é seu, né? Eu só contribuí, né, do ponto de vista de orientação, de revisão, mas o trabalho pesado, não é? E lindo, quem fez foi você. Então, vamos nós. Se apresenta, depois eu me apresento, abre aqui a apresentaçãozinha para servir de apoio e a gente vai. Sou Nívia Mara, falo aqui de Fortaleza, Ceará, né? Trabalho como psicóloga clínica aqui hospitalar, e dentro de Hospital do SUS, né? E esse trabalho, ele nasce, né, exatamente de uma demanda de um Hospital do SUS, uma demanda de formação, onde a gente pôde associar, né, integrar não só a parte assistencial, mas a parte de docência também, de formação de profissionais de saúde, tá? Porque o hospital que eu trabalho é um hospital de ensino, né? Um hospital de grande porte do SUS, e que acaba falando, tá, Mariana, também, dessas subjetividades que não são vistas mesmo, né? Que a gente passa como se, né, e dentro do hospital é muito mais fácil você perder, né, se perder no meio de tantas regras, de roupinhas iguais, de horários iguais para todos, né? Então, assim, a gente construiu um relato de experiência, né, que foi fundamentado, ele serviu como artigo do meu nível 2 de data, tá? E foi uma experiência que aconteceu antes da pandemia, né? E, na verdade, a gente começou a fazer esses trabalhos e ele virou um pouco da minha prática mesmo dentro do hospital, né? Mas, como a Daniele disse, vamos recortar, senão não cabe não, né? É muita coisa. E aí a gente escolheu um grupo específico de R2 para escrever sobre, né? Dani? Bacana. Bom, meu nome é Daniele, né? Eu sou psicóloga, sou psicodramatista, sou colega da Nívia, a gente fez o nível 2 juntas, né, no Instituto de Psicodrama e Máscaras aqui em Fortaleza, e além de colegas, a gente ia alternando os papéis, eu também sou orientadora dela, do trabalho, né, e da maior parte dos trabalhos do Instituto de Psicodrama e Máscaras. Eu sou doutora em educação, sou mestre em psicologia. Para mim
Tá picotando? Bom, espero que não esteja. Dani. Oi, querida. Tá me ouvindo? Tá ouvindo agora, Nívia? Eu acho que a Nívia voltou, Nívia Mara. Ah, pronto, a Nívia tinha congelado. Então, eu sou professora, eu sou psicóloga, eu trabalho em instituição, eu sou concursada de um órgão aqui do Estado e estou na área docente também há mais de 17 anos. Né? Passei muito tempo na graduação e agora estou mais na pós-graduação, por uma série de motivos, incluindo esse contexto que a gente está vivendo, que me deixou bastante desgostosa com uma série de coisas. E a gente fez esse trabalho de uma maneira muito gostosa. Né? Assim, eu sou um entusiasta do sociodrama, né? Eu utilizo ele no meu cotidiano de trabalho, eu faço trabalhos também em outras instituições, afora que eu sou concursada, utilizando o sociodrama como ferramenta pedagógica, como ferramenta de intervenção, como, enfim, ferramenta de pesquisa. E, no caso da Nívia, a gente utilizou o sociodrama tanto como ferramenta de pesquisa, como ferramenta de intervenção. E aí ela vai falar mais para vocês a respeito disso, mas é muito satisfatório, né? Assim, para mim também, estar aqui nesse espaço, né? Poder trocar, falar dessas coisas que todo mundo faz e realmente começar a dar mais substância, como a gente fala aqui no Nordeste, né? A parte científica do psicodrama, tá? Nívia, tu quer que eu abra a apresentação? Tá fechado teu microfone, amiga. Pode ser. Tá, vou abrir aqui, aí a palavra é toda da Nívia. Eu faço algum comentáriozinho só se eu achar necessário. Só um instantinho. Ok. Screen, share. Deixa eu ver se eu vou aqui para cá. Vamos minimizar isso aqui. Minimiza, homem? Minimizou. Aí eu vou para cá. E vou para onde, meu Deus? Onde estão os outros? É porque esse negócio está aqui no meio. Socorro. Ah, eu acho que é esse aqui. É esse aqui. Olha aí as coisas melhorando. Tchau. Pronto. Vou botar aqui no esquema de apresentação, e aí a Nívia pode começar e eu vou passando. Todo mundo está vendo? Sim? Ok? Good. Deixa eu olhar aqui para vocês também junto aqui. Pronto. Bem, o nome do artigo é Sociodrama em Cena, a saúde dos residentes de equipe multidisciplinar, né? Como eu disse, ainda há pouco, esse trabalho ele surgiu da experiência prática. Eu, na época, eu ainda não era preceptora, né, dos residentes, atuava com oncohematologia na época, e estava muito complicado, a coordenação das residentes me procurou para fazer um atendimento individual, já que eu não tinha nenhuma relação com elas, né, que eu trabalhava em cima, elas embaixo, elas na maternidade, eu na oncohematologia. Então, da equipe de psicologia, eu era a que poderia, digamos assim, teoricamente, atendê-las, né, porque estava tendo muitos óbitos, estava tendo muita demanda, né, porque é neonatologia, a residência em neonatologia e em ginecologia, não é ginecologia, não é outra coisa, esqueci o nome agora, obstetrícia, gente, e obstetrícia, né, e é uma residência multi, então, a grande maioria delas são saídas da universidade e caíram no hospital enorme, referência nacional, então estavam tendo algumas questões mesmo de equipe, né, de emocionais, de como lidar, algumas queriam sair da residência e tudo, e carga horária extensa, elas têm 12 horas, gente, de plantão de segunda a sexta, de atividades, né, dentro do hospital, fora artigos que tem que produzir, fora aulas que tem que assistir, então, assim, módulos específicos, então, é uma carga horária extensa mesmo, então, elas estavam realmente muito
muito cansadas, muito estressadas, a equipe em si, né? Tinha delas querendo desistir. Então, sempre, em todo ano, a gente tem R1 e R2, que é residentes do primeiro ano e residentes do segundo ano. E esse trabalho a gente iniciou com os residentes de segundo ano, tá? Então, qual foi a proposta que eu fiz? Bem, eu tenho uma proposta para você, eu não vou atendê-las individualmente, mas eu queria trabalhar com elas em grupo. Tu me dá uma sala, né, e uma sala que eu possa colocar, mas você vai trabalhar com todas juntas? Eu disse, sim. Mas isso vai dar certo? Eu disse, não sei. A gente vai saber depois que fizer, né? Mas a minha ideia já era realmente trabalhar com sociodrama, tá? Então, daí, a gente começou inicialmente com as R2, depois com as R1, sessões quinzenais, né? Sendo que para esse trabalho específico, a gente fez um recorte apenas com R2. Por quê? Porque a gente conseguiu acompanhá-las até o final, tanto que, para quem lê o artigo, eu saio descrevendo mesmo as sessões, né, e finalizando mesmo com elas. Inclusive, foi uma sugestão da Daniele, porque, assim, com elas a gente poderia ver até o final como é que elas iam saindo, porque, de fato, elas estavam saindo do hospital já, né? E tu só volta um pouquinho, Dani? Então, é um relato de experiência com o uso do sociodrama como ferramenta no processo de formação das residentes em um hospital ensino na cidade de Fortaleza, no que tange aos desempenhos dos seus papéis, sendo que, no início, que eu ia para a supervisão com a Dani, com o Marco, né, ele dizia assim, não, então você vai fazer um roleplay, né, você vai fazer, eu disse, não, não é bem isso que eu quero, né, mas você não vai desenvolver esse papel do residente, eu disse, é mais do que isso, o que eu quero é trabalhar as relações deles, o que eu quero é trabalhar o grupo de residentes, e como consequência, claro que eles vão desenvolver melhor o papel papel profissional de saúde, né? Que é um hospital que forma profissionais de saúde. Então, esses residentes, eles saem com especialização, mas eles, enquanto eles estão ali, eles são alunos também, né? Mas são profissionais alunos. Então, como desenvolver isso daí, né? Então, para mim, era muito mais do que desenvolvimento de papéis. Para mim, era desenvolvimento de equipe, né? Da equipe de formação na prática. Eles estavam se formando ali na prática. Pode puxar. Oi? Enganchou aí. Ficou tudo preto. Não sei então, o que assim, houve. não era só... Não tem problema. Não sei o que houve também, né? Mas a ideia nasce disso, né? Até porque quando eu comecei a ouvir a coordenadora da residência falar, né? Não, elas estão, e algumas, né, estão querendo desistir, então eu disse, não, o problema, eu vou ouvi-las, mas vou ouvi-las em grupo. E cheguei para elas e propus o trabalho. Inclusive, quando eu resolvi escrever, eu conversei com elas, conversei com a coordenadora, foi tudo, né, pegando os termos de livre consentimento, mas, assim, o que é que acontecia nesses 15 dias, né? Nós sempre nos reuníamos de 5 às 7, e, no primeiro momento, eu fui realmente fazendo o que a André até coloca lá no livro dela, né? Do sociodrama, eu fui mapeando o grupo, porque eu tinha ouvido a coordenadora, eu tinha ouvido uma das psicólogas residentes que me chamou também, e aí eu disse, não, vou mapear o grupo aqui, vou ver o que de fato é a demanda deles, né? E, no primeiro momento, né, em que eu usei, do tempo inteiro, todas as sessões foram com sociodrama, né? Mas, no primeiro momento, já ficou muito evidente o cansaço, sabe? Os estresses, o se sentir sufocado, o sentir sua criatividade tolhida, o não saber direito que papel estava ali, se era de estudante, que horas estavam sendo tratadas como estagiárias e eram profissionais, horas estavam exigindo muita coisa, né? E que elas não tinham experiência para tanto, né? Então, era foi surgindo
sentindo a demanda do grupo, e ao mesmo tempo em que eles falavam desse cansaço, desse estresse, eles iam denunciando também algumas coisas das equipes onde eles passavam, né? Então, na hora em que nesse momento eu disse, não, agora para mim ficou muito mais evidente o que eu preciso fazer com esse grupo, né? Eu preciso fortalecê-los para que, a partir daquilo ali, eles possam realmente, né, se empoderar e poder estar de diferentes formas, não diferentes. Eles rodam, não sei se vocês conhecem a residência, mas eles rodam a equipe que está muito ali, muito cristalizado, a coisa muito certinha, ou muito conservada mesmo, e eles vêm com todo o gás tentando, mas você, tipo assim, quem é você para propor essas mudanças aqui dentro desse setor, né? Então, eu acho que foi aqui, né? Ferramenta de pesquisa, foi usado como ferramenta de pesquisa, né? Esse trabalho, ele se baseia não só na socionomia do Moreno, não só como ferramenta de pesquisa, mas de intervenção também, como a Dani já disse, e como uma metodologia ativa, né? Como proposta de metodologia ativa na formação de profissionais, na Política Nacional de Humanização, a PNH, e na Política Nacional de Trabalhador e Trabalhadoras do SUS, tá? Então, ele traz esses alinhavos, né, entre a prática lá do meu dia a dia, do que eu fazia lá com elas, né, mas também traz esse alinhavo com a teoria mesmo, com o que embasa, né? Porque a gente fala, a gente tem lá leis, tem políticas públicas que falam de humanização em saúde e a política do trabalhador e trabalhadora da saúde, mas, assim, que condições de trabalho está se dando ao profissional de saúde que está se formando dentro da unidade de saúde, que é um hospital grande, que tem todo como é que eu posso dizer? Tem toda uma rotina, né? Tem toda uma rotina pesada, né, de sofrimento mesmo, pelos óbitos, pelo longo tempo de internação, né? Então, assim, é uma junção de muita coisa, né? E quando comecei com esses encontros com elas, era uma coisa muito, muito louca, sabe? Eu não fiz os recortes da fala, porque eu fiquei com medo de passar do tempo, né? Mas, assim, elas colocavam coisas do tipo assim, quando todo final das sessões eu fazia o compartilhamento, né? E elas diziam assim, parece que eu não estava nem no hospital. E hoje eu quase não vinha, porque eu estava tão cansada, e agora eu estou saindo leve, agora eu estou saindo, sabe? Aí, quando é no outro dia, ela diz, sabe aquela dramatização que a gente fez aqui? Eu fiz lá com a minha chefe, eu fiz lá com a minha paciente, e deu certo, foi melhor do que aqui. Eu disse, a ideia era para ser melhor mesmo, né? E assim, elas iam como é que se diz? Elas iam se apoderando, né? Se empoderando, né? Do papel que elas estavam ali, né, desenvolvendo. E o mais importante, sabe, elas começaram a ter um senso de equipe, que é uma das coisas que quem trabalha no SUS sabe que é a coisa mais difícil que tem dentro da saúde é o trabalho em equipe. É lindo, maravilhoso, todas as políticas dizem para se fazer, mas na prática é o paciente do doutor fulano de tal e ponto, né? Então, são, no máximo, trabalhos isolados da psicologia, da físio, da nutrição, e lá não. Essa equipe, gente, era multiprofissional, então eu tinha 2 psicólogas, duas fisioterapeutas, 2 assistentes sociais, 6 enfermeiras, né, porque sempre tem mais, 6 enfermeiras, acho que eu não estou esquecendo de ninguém, não. Mas, assim, cada uma dentro, né, dentro da sua especificidade, mas, assim, o que mais me chamou a atenção foi o quanto elas conseguiram não só teorizar sobre o trabalho multi em equipe, mas o quanto elas conseguiram fazer isso na prática, né? Até porque a maioria das vezes que eu fazia
as dramatizações com elas, eu colocava sempre assim, não deixava só psicólogo junto, nem só enfermeiro, eu juntava, né? De um, de outro, para ficar realmente a equipe multi. Então, nesse momento, eu já, na minha cabeça, o que é que eu estava fazendo? Estava realmente tentando fazer ali com que no como se, coisas que elas não tinham coragem de fazer lá na prática, elas podiam fazer ali naquelas 2 horas, e depois elas iam fazer melhor, com certeza, né? Com certeza elas podiam fazer melhor, né? Então, assim, os resultados, não sei como é que está meu tempo aí, mas os resultados. As análises das sessões realizadas e os relatos dos residentes evidenciaram o potencial do sociodrama como estratégia de intervenção de políticas públicas, na medida em que contribuiu para cuidar da saúde do trabalhador de saúde e empoderou o grupo multiprofissional. Quer dizer, está lá as políticas públicas, mas ele mostrou ela na prática, como que ela podia funcionar, como que, quer dizer, o trabalho desenvolvido com essas residentes, né, com esses residentes multiprofissionais, ele mostrou que é possível, sim, ter práticas humanizadas, que é possível, sim, né, cuidar desse trabalhador, que é possível, sim, formar trabalhadores de saúde e quebrar um pouco desse paradigma do individualismo, né? Do eu, do paciente, sabe? Então, elas se colocavam no lugar do paciente, né? Nas dramatizações, elas se colocavam no lugar daquela chefe chata, sabe? E aí, de repente, elas já estavam legais, já estavam bem melhor com a chefe, entende? Então, assim, claro que não era de repente, né? A gente sabe do poder do psicodrama, do sociodrama com relação a isso aí. Então, o fortalecimento dos vínculos foi uma turma que, no final, foi muito, como é que eu posso dizer? Foi muito emocionante o último encontro com elas, e coincidência ou não, eu particularmente não acredito muito em coincidência, foi o 9º encontro, então foi uma gestação, sabe? Uma gestação completa, né? Que teve seus altos e baixos, que teve seus engodos, mas que, assim, que pela fala delas, sabe? E sem dar muita coisa, porque no último eu só joguei todos os trabalhos que eu tinha feito com elas no chão, que só para, imagina fazer isso dentro de um hospital, né? CCIH me pega, então assim, tive que botar umas coisas, mas acabou dando certo, né? Porque eu queria que elas se movimentassem dentro da sala, e assim, dei uma única folha para cada uma, sem mais nada, para que elas me dissessem como foram esses 9 encontros juntas. E elas fizeram coisas belíssimas, né? Então, e mostrando o fortalecimento do vínculo entre elas mesmo, sabe? Então, elas não se juntavam mais só para reclamar, para chorar, ninguém mais quis sair, sabe? Não houve mais nenhum pedido para sair, né, da residência. Algumas delas foram contratadas e ainda estão lá, tá? E outras passaram, tem uma aí que eu vi, só esse ano passou em 2 concursos. Então, é um pessoal que está muito, sabe, que descobriu na prática o poder do grupo, tá? Então, houve melhora no desempenho dos seus papéis profissionais dentro da instituição. Quando elas são contratadas, é porque elas começam a ser respeitadas enquanto profissionais. Elas não são mais tratadas, lembra lá no início, quando eu falei, como uma estagiária, um profissional estagiário, né? Então, elas são contratadas, elas são reconhecidas, né? E assim, o maior aprendizado disso tudo, gente, é que é muito possível fazer psicodrama, e dentro das instituições públicas de saúde, com todas até porque a gente precisa de muita coisa, né? A gente precisa do corpo das pessoas, a gente precisa das pessoas estarem ali juntas, né? A gente de um papel faz alguma coisa, e se não tiver papel, a gente imagina que tem, então dá tudo certo, né? Com muito cuidado, eu acho que foi a Mariana que falou, né? Porque, assim, qual é o papel que nos cabe nesse latifúndio, sabe? A gente está ali para desenvolver potências, para desenvolver equipes, para que realmente se trabalhe em grupo, que é um paradigma que a gente
do agente especial do psicodrama tem que lutar muito ainda, né, para isso acontecer dentro das unidades, mas, assim, qual que não é o nosso papel, né? Porque, às vezes, a gente começa ai, tá tudo bem, porque com a folha não tem folha, eu faço de conta que tem a folha. Não, mas tem coisas que a gente não pode fazer de conta e que a gente precisa exigir mesmo de políticas públicas mais eficazes mesmo, né? Então, assim, o que me mostrou foi que o sociodrama não só é muito possível, mas ele fez toda a diferença na vida desses profissionais e do grupo em especial. É isso. Muito bom, terminou antes do tempo. Temos mais tempo para discussão em subgrupos, né? Agora nós vamos, então, para os subgrupos. Vocês vão ser divididos de forma aleatória, para que todos tenham oportunidade de conhecer aquilo que está presente, às vezes não naquilo que a gente gostaria, mas naquilo que é possível, tá bom? Então, quem vai estar dividindo é você, Elô? André, acho que tem que ser a Luísa, porque eu não tenho... Me passa o post, Lu. Então, agora vocês vão para os grupos aleatórios. Dois e, por grupos favor, verifiquem com os autores as questões que suscitaram, que vocês estão curiosos, tá bom? É interessante ver como que o Érico e a Mariana conseguiram estabelecer um método aí muito interessante para a categoria de respostas, duas grandes categorias, de um jeito bem diferente e interessante. Não, mas, Leila, você quer o... Aleatório. Aleatório, se forem os dois autores para uma sala só, um autor de cada... Acho que seria interessante um autor de cada em cada sala. O que acham, gente? Topam? Vocês, autores, se separarem? E os autores poderem ter uma ideia do outro? Pode ser? Por mim, pode ser. Então, a ideia da Andréia eu acho interessante. Ok. Tudo bem, Neviamar e Daniele? Ok. Quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos. Volta depois, vai avisar quando faltar 60 segundos, tá, gente? Então, vocês vão voltar com uma essência, com algo que represente o que vocês discutiram no grupo. Vocês vão trazer uma representação, pode ser como quiserem, cena, imagem, personagem, o que quiserem, tá bom? Que possa representar a discussão realizada. Pode dar tchau? Tchau. Tchau, gente. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. Eu proponho que um grupo se apresente, mas sem o verbal. E aí, enquanto o grupo está se apresentando, no que foi combinado, o outro grupo vai fazendo a leitura do que está acontecendo. Pode ser? Qual grupo começa? Um da sala 1 ou da sala 2? Eita! Gente, tem que ser um por vez, não dá para ser todos dois. Nós não combinamos nada, não fizemos nenhuma síntese, não sei como é que a gente vai fazer essa apresentação. Então, aí vai ser espontaneidade aplicada a esse grupo, né, meu amor? E aí, gente, quem vai? Nós também estamos no mesmo barco. Mesma coisa. O desejo foi de falar. Não, então vamos começar. Quem começa? Gente, vocês tiveram mais 5 minutinhos. Ô, Neve Amara, cadê a música? Coloca aí, vamos ver o que acontece. Ela caiu? Ah, não, está aqui. Por favor, André, dá para você pôr o grupo 2 em evidência?
Graça. Sabe quem é, né? Eu acho que quem é do grupo 1 pode só apagar as câmeras. Também. Né? Fica mais fácil para a Andréia selecionar. A Luísa de vão Oliveira. gritando aí quem é. Luísa de Oliveira. Tá certo, gente? Tem mais alguém? Tá. Então, o grupo vai construindo juntos, sem falar, só pelo não verbal. Enquanto isso, a plateia que está assistindo, abra os microfones, porque vocês vão falar o que está acontecendo aqui. Vão supor o que possa estar acontecendo aqui. Tudo bem? Está clara a consigna? Então, vamos lá. Pode começar. 1, 2, 3. Cena. Ai. Vai, gente. Quem está de fora, fala o que está acontecendo. Festa. Festa, satisfação pelo encontro. Muita animação. Alegria. Abraços. Encontro. Carinho. Afetividade. Abraço. Dá foco para alguma coisa. Gratidão. Gratidão. Corrido demais, né? Muito Confirmação, bem. aceitação. Mais alguma? Honra, aceitação, mais alguma coisa? Então, vão finalizando, gente, do grupo do 2. Isso. E agora vocês podem contar o que vocês estavam representando. Eles acertaram ou não? Faltou alguma coisa ou ampliou? Eles acertaram, falaram inclusive as palavras que a gente tinha colocado lá. São ótimos. Foi ótimo. Ou então nós representamos muito bem. Não? É exatamente isso que a gente estava colocando, né? A capacidade, o poder que tem, né, do psicodrama estar em todos os cantos, de estar falando falando com o corpo, né? Com os corpinhos juntos. Mais alguma coisa, Mariana, Dodora ou Luísa? Olha, eu acho que encontro de gerações, né? Eu me senti muito acolhida, né? Eu vim como visitante, né? Acabei sendo incluída num grupo, e então me senti muito bem recebida. Bem recebida. Então, eu acho que o psicodrama tem esse vasto campo, né? Porque ele trabalha, como disse uma de vocês, acho que foi a Nive, né? O grupo aqui comanda. Então, não tem geração, é o grupo. Mais alguma coisa, Luísa, Mariana? Se sentem contempladas pelas... Sim, ficou, para mim, pessoalmente, uma coisa muito bonita, porque foram... No final, a gente não sabia onde aqueles artigos se encontravam. E depois, nós fomos vendo onde aqueles artigos se encontravam. E aí, foram acontecendo encontros. E aí, aconteceu encontros encontros de uma psicodramatista com jovens vulneráveis, encontro com uma psicodramatista com jovens residentes, encontro de uma psicanalista com uma jovem psicodramatista no grupo, encontro do grupo. Então, o encontro e essa coisa das possibilidades, da potência do psicodrama ficou bem vivo na conversa lá do grupo. Obrigada. Eu acho que vocês todos merecem uma salva de palmas, por favor.
Vamos agora para o próximo. Agora eu vou dar a mão para vocês para descerem do palco, tá? Ó, vai descendo do palco. Fazendo mise-en-scène maravilhoso com a nossa querida Andréia. E vamos o outro grupo entrando. Isso. Malu já chegou, sempre em ponto. Daniele. O Érico, o Pedro. Gente, que vontade de falar. Pronto, falei, vou ficar no mudo. A Ju. Mais alguém? E chegou, né? Todo mundo? Então, vamos lá. Nós vamos fazer agora exatamente o contrário. O grupo vai se apresentar sem falar e a plateia vai dizer o que está acontecendo, o que eles estão apresentando pelo não verbal. A plateia, por favor, abram os seus microfones. Isso. Começando. Heloísa, dois, já. Questionamentos, curiosidades. Dúvidas. Entrelaçamentos. Buscar sempre, estudar sempre. Diversificar. Pesquisar. Despertar. Abrir. Incluir. Encontrar. Sentir. Entrelaçar. Entrelaçar. Construir. Expandir. Construir e abrir. Expandir. Expandir. Ampliar. Perguntar. Questionar. 1, 2. Refletir. Milhões. Trilhões. Trilhões. Grupo, Multiplicar. integração. Um indo, um vindo. Vários. Muitos. Todos. Juntos. Que alegria! Todos. E aí? O cosmo. O planeta, tudo. Tudo. Universo, graça. Universo. Universo. Um e muitos. O Pedro conversando, um e muitos. Unindo. Misturando. Entrelaçando. Sentindo. Abrindo. Todos somos um. Expandindo. Diferenças. Diferenças. Movimento. Que se entrelaçam. Busca. E aí, gente? O que vocês quiseram mostrar? O pessoal acertou? Menina, nem acredito. Demais. Eu estou inconsciente aqui, hein? Impressionante. Foi demais. Demais. Bonita essa integração, né, da gente fazendo e as vozes falando, super tocante, super tocante. Sim. E bem ressoante com o que passou por nós, né? Muito impressionante. Muito. Maravilhoso. A gente ficou discutindo muito as diferenças entre psicodrama e sociodrama e também onde é que eles se encontravam, onde é que eles se separavam. Atravessa. Como é que eles se atravessavam, não é? O que era real, o que era mercadológico. Foi legal, foi muito legal. Como é, Pedro? Que é psicossociodrama e sociopsicodrama? Sociopsicodrama. Eu achei genial quando ele fez isso. Eu não sabia, eu só pensei, mas eu achei fantástico. Eu falei, ele está produzindo. Aí eu imitei ele. Gente, eu achei maravilhoso. Quando ele fez o gesto, eu desisti e fiquei apontando. Olha ele!
Um jeito da gente fazer ressonância é todo mundo fazer igual aquele, né? Que está nos representando. Exato. Tudo bem, valeu. Vamos voltar, todo mundo? Vamos. Pô, agora que eu saquei, o gesto do Pedro foi protagônico para representar o tema, a imagem. Vamos voltando todo mundo. Quem quiser, volta mais rápido pondo no gallery, tá? Galeria, do lado direito. Mas agora já deve estar a galeria para todo mundo. Então, agora é a hora de nós fazermos o que a Juliana começou. Como a gente se sentiu, né? O que ressoou em cada um de vocês nesse momento agora. E pode falar o que pensa, o que isso tem a ver com psicodrama, sociodrama, psicossociodrama. O que vocês perceberam? Começar pelo sentimento. Alguém fala, dá um espaço, e os outros repetem quem sentiu. Pode ser para a gente fazer uma ressonância? Vamos lá. Eu estou com um sentimento de inquietude. Eu fiquei muito inquieta a partir das discussões que a gente teve. Mais alguém? Eu me sinto aquecida. Mais alguém? Eu também me sinto aquecida. Aquecida. E curiosa. Eu tenho muita vontade de dar um abraço na Malu. O que você falou, Daniele? Eu estava me sentindo inquieta, mas eu posso chamar de aquecimento também. Tudo bem. A outra Daniele, Adelino? Complicou, né? Curiosa. Curiosa. Quem se sentiu curioso aqui? Curioso, inquietude também. Quem mais? Interessada também. Achei muito, muito legal essa discussão. Alguém mais interessado? Interessada. Hã? Interessada. Eu. Como, Nívia? Interessada também. Interessada. Mais alguém? Mais alguma palavra diferente? Epistemologia no psicodrama. Me chamou muito a atenção essa frase no início, quando o Érico apresentou. Uhum. Pode só repetir, que aqui cortou para mim. Epistemologia no psicodrama. A visão de ciência no psicodrama que, às vezes, deixou muito a desejar, né, tempos atrás. Então, agora as pessoas escrevendo, pesquisando, como o exemplo aí da Daniele, né, falando da importância da pesquisa, de segurar, de garantir, né, a sigilosidade com o grupo, né, o contrato. Muito bom. Mais alguém? O que mais me encanta é o poder do psicodrama. O poder de transformar por onde ele passa. Não é mais a mesma coisa depois que se tem algum tipo de intervenção, seja com psicodrama, seja com sociodrama, né? Então, o poder, a potência. Me chama muita atenção essa questão que a Malu trouxe, epistemológico, e o conteúdo com a população que vocês trabalharam, Nívia Mara, neonatal e obstetrícia, né? O quanto que uma autora que não é do psicodrama, Melanie Klein, ela coloca a curiosidade como um conceito epistemológico, fundante do ser humano. Um conceito que ela chama de epistemofílico da humanidade. Quanto mais você é curioso, mais você vai atrás do conhecimento.
E ele apareceu aqui hoje, eu gostei muito. Eu também me sinto assim. Se eu tenho que dizer o que eu senti. Tanto na apresentação dos trabalhos, quanto na discussão. Mais alguma coisa? Eu queria comentar um pouquinho. Que eu sou estudante do nível 1 de psicodrama, e aí eu vim movida pelo congresso, muito influenciada pelas temáticas sociais, culturais, políticas, né, que foram levantadas. Isso foi, para mim, uma das coisas mais bonitas e interessantes e necessárias. Então, quando eu li, não consegui ler todo, mas o artigo do Érico e da Mariana, eu fiquei bem empolgada, falei, acho que isso vem do congresso, assim. E, enfim, aí eu acho que é por isso que eu estou aqui, também pela questão da inclusão, essa questão entre psicodramatistas novos e antigos, e essas relações que vão sendo construídas, né? Eu me senti muito incluída no congresso, e aqui também acho que isso é muito legal. Mas acho que é isso, eu saio bem feliz, né? Gostei muito das temáticas trabalhadas e me sinto bem contemplada. Fico feliz que o psicodrama está adentrando fortemente nessas questões que nos perpassam, né? O trabalho com as populações, né? As maiorias populares. Acho que é fundamental para a transformação social. E o psicodrama acho que vai nessa direção. Pelo menos foi o que eu vi no congresso. Fiquei muito feliz de estar nesse movimento. Acho que é isso. Obrigada. Mais alguém? Vocês acham que o psicodrama é sempre transformador ou ele às vezes não é transformador? Pergunta, né, Pedro? Acho ótima. Eu acho que o psicodrama, às vezes, pode não ser transformador, que ele pode ser um aliviador para que as coisas continuem do mesmo jeito. E eu acho que a gente precisa, enquanto psicodramatista, estar bem atenta a isso. Acho que é uma provocação, uma pulguinha que precisa estar sempre atrás da nossa orelha. Eu gostaria de comentar uma frase, mais ou menos assim, que o Érico e a Mariana escreveram, que quando o diretor congela a cena, o que ele está querendo? Para mim, soa assim, o que ele está querendo congelar? Entendeu? O que está sendo escondido? O que está sendo escondido por detrás de um congelamento de cena, de verdade? E vocês mostram isso na sua pesquisa, eu gostei. Fala, Luísa. Quando você perguntou, eu pensei assim, precisa ter obrigatoriedade de ser transformador? Né? Não é obrigado a ser transformador. Mas aí depois eu pensei que... E aí ela falou do alerta, eu pensei que pode ser apaziguador. E isso pode ser perigoso. Né? No sentido de... E aí, antes de você perguntar, eu estava pensando naquele texto de Moreno, A Revolução Criadora. Eu acho que é assim o título. Né? Um texto pequenininho. Mas eu acho que é isso. Ser apaziguador das questões. Apaziguador e pode... Né? E tem possibilidade para isso. Então, eu acho que nesse sentido, estar atento e com a pulguinha atrás da orelha, para não estar apaziguando, né? Dessa forma. Eu fico imaginando, quando ele não é transformador, quando ele não se propõe a dar respostas novas às velhas situações, né? Ou mesmo respostas novas às novas situações, que é o conceito lá de espontaneidade, a gente pode estar chamando de psicodrama mesmo, que aí a gente pega lá na raiz mesmo, né, da coisa, no gênio em potencial. É claro que tem que ter coisas cristalizadas, conservadas, para eu poder... É o primeiro passo de um ato, né, da criação,
é a conserva. A questão não é não ter conserva, a questão é se ficar na conserva, né? Então, para mim, sim, Pedro, ele, para ser o que epistemologicamente ele se propõe a ser, ele precisa ser transformador. Senão ele é qualquer outra coisa, ele é inclusive, instrumento fascista de manutenção de conservas, entende? Para ser o que ele precisa ser, no mínimo, transformador. Assim, é uma opinião minha, né? Mas, e que é uma das coisas que eu mais me encanto no psicodrama, sabe? Lembrei, desculpa. Que é exatamente essa patência, sabe? Que ele tem, esse homem que está ali, né? Que não é nada sozinho, que se propõe a ser como outro, que se propõe a construir, mas que também não ele até pode ficar lá na conserva um tempo, ele só não pode ficar muito tempo ali, né? Porque aí ele é o conceito de saúde mesmo, né? Então, assim, acredito que sim, viu, Pedro? Epistemologicamente ele precisa ser, e não é qualquer transformação, tá? Porque senão cairia no conceito de espontaneísmo, né? Vamos fazer qualquer coisa diferente do que está sendo feito. Não. Tem que ser coisas, eu não gosto muito do termo adequado, mas vou pegar a tradução lá no pé da letra, né? Mas que seja coerente, que seja o necessário. E o que a gente está precisando hoje, né? No mundo, todo mundo está chamando de pós-pandêmico, não tem nada de pós-pandêmico, a gente ainda está vivendo pandemias aí, né? E diferentes momentos, mas estamos. Qual a responsabilidade que nós temos, né? Quando eu estou lá, no trabalho como preceptora, formando profissionais de saúde, eu só vou... É interesse meu, enquanto psicodramaticista, só que ele se dê bem lá com a equipe? Claro que não. Ele tem que fazer o diferencial dele lá, né? Ele tem que ser chamado à responsabilidade social coletiva, né? E nesse momento, como dizia Moisés Aguiar, né? O psicodrama, lá no livro Psicodrama e Emancipação, né? Ele é, sim, uma forma, ele é mais do que transformador, né? Ele emancipa não só pessoas, mas as relações, o entre. Sim. Enfim, né? Eu gostei muito, Pedro, só um minuto, agora a Graça vai sair da inquietude e depois você fala. Não, eu ia dizer duas coisas. Eu lembrei nessa conversa de quando o Moreno foi convidado a fazer um trabalho numa empresa, ele falou, eu vou, mas a sua empresa pode fechar amanhã. Algo assim, né? Então... E aí me veio assim, a questão não é o psicodrama, né? A questão é quem dirige o psicodrama, né? Que foi até uma das coisas que a gente começou a falar até lá no nosso pequeno grupo, né? Sobre essa questão de quem é que decide é o grupo, não é o diretor. O diretor não tem o comando, né? Ele não é o ditador, quem faz é o grupo. Então, era só isso. Obrigada. Obrigada. Pedro, por favor. Não, eu gostei também do que a Graça falou, e eu ia dizer para a Nívia que eu gostei de um determinado pedaço da sua exposição, quando estava discutindo a caracterização do seu trabalho, você falou, não é roleplay, é muito mais do que roleplay, quando você estava expondo, né? E eu gostei muito quando você falou isso, essa caracterização do trabalho que você estava se propondo a fazer, que era uma transformação que ia além do treinamento de papéis. E olha que legal, Nívia Mara, Pedro, Graça, a revista Viva, né? Essa possibilidade da gente falar o que está nos bastidores aqui. Porque isso não está escrito no artigo, né, Nívia Mara? Como é isso dá um outro artigo. Não é? E estou aqui ouvindo vocês, né? E o Pedro,
que tem um capítulo, não é? No livro do Psicodrama Política, que fala do psicodrama público, né? Como um espaço ali de comum, né? Da gente produzir e viver o comum, né? Então, e essa discussão do psicodrama público foi muito emergente no Congresso, né? Então, é uma referência bacana também. Sim. Eu queria completar, só que para mim é transformador quando de fato é coletivo, até no atendimento individual, bipessoal, como queiram chamar, quando a gente olha para a pessoa no contexto e no grupo, não só, se for transformador só para ela, não é, né? Se for uma coisa boa, sair mais leve, sair bem, tem que ser transformador, acho que é transformador quando atinge não só os indivíduos, mas o grupo e vai ampliando, né? Acho que é o diferencial do que a gente trabalha também. Eu costumo brincar quando o paciente chega e fala assim, na individual, né? Graça, meu irmão melhorou, não sei quem melhorou, opa, então a psicoterapia agora vai aumentar o preço, porque está toda a família, né? Dentro do contexto aqui agora, né? É exatamente isso que a Andréia está falando, né? Ela transforma aquele lugar, né? E eu gosto muito dessa revista Viva. Graça, desculpa, lembrei de uma história que não tem nada a ver com a revista, mas eu vou contar só porque é engraçado. Há muito tempo atrás, uma paciente minha, que tinha caído um monte de ficha dela, mas tinha um monte que nunca caiu na vida, mas, enfim, o importante é que ela fez alterações, que ela chegou para mim para conversar, e ela, na época, eu ainda estava no consultório, nem tomava no consultório, ela disse, menino, sabe que esse negócio de terapia é uma coisa impressionante, realmente, sabe? Porque, olhe, eu já disse para todo mundo, olhe, depois que eu comecei a fazer terapia, menino, meu marido melhorou tanto. Eu digo, nossa, muito. Exatamente isso, Daniela. Exatamente isso, né, Andréia? Uhum. Então, vocês que estão aqui, de alguma forma, enquanto representantes de diferentes instituições, por favor, divulguem nas suas redes a revista Viva, né? Para que as pessoas possam estar usufruindo desse espaço, né? Que é um espaço onde a gente honra esses autores, né? Que estão agora sendo aprovados, né? Com artigos editados e de forma tão importante pelo Cielo, como é que chama, Andréia? Redalic. Redalic, olha que beleza. Né? Venham, prestigiem, se possível, nos fóruns, reforcem, principalmente na nova presidente, que vai ser o ano que vem, continuar a revista Viva, viu? Com quem possa assumi-la, de acordo com a sua sometria. E conheçam também os outros artigos publicados, né? Quanto mais acesso na Cielo, mais o psicodrama vai ganhando espaço, sendo acessado por todos. Então, leiam todos os artigos, acessem a base de dados lá para conhecer os outros artigos. Lá tem volume 30. Lá tem volume 30, mas os artigos novos vão entrando no volume 30, que é do ano todo, não é o volume antigo, né? Ele vai entrando sempre artigos novos no mesmo volume. Isso. Importantíssimo, né? Porque essa mudança mudou para a gente está acostumado, já li esse artigo, já li essa revista, esse volume. Não, o volume vai ser um volume por ano e vai aumentando o número de artigos, então pode entrar de vez em quando lá, que vai ter novidade, não é porque você já viu o volume 30 que você já viu tudo. Isso é inclusive, muito tem vários aprovados já, eu fiquei tão contente quando eu vi, né? Tem vários novos artigos que já vêm pelas próximas rodas, né? Então, vão lendo, e mais do que lendo, né? Porque entender é muito legal, mas mais importante é a ação,
que muda, né? Então, comecem a escrever, como a Heloísa falou no começo, e submetam. Vocês terão retorno, né? Uhum. Demora um pouquinho, mas vai o retorno, né, Elo? Mais alguma coisa? Então, como a gente pode encerrar? O pessoal está nesse horário aqui, é uma grande honra, né? Num sábado à noite está todo mundo aqui, né, Leila? Nossa, meu filho que é economista, ele diz assim, vocês são demais, conseguiu pessoas que queiram conversar sobre ciência no sábado, das 18 às 20 horas, o psicodramatista está cada dia melhor, hein, mãe? Merece palmas. Eu acho refrescante sábado fazer isso, viu? Que bom, Manu. Então, venha sempre, sua presença sempre acrescenta. Todos vocês, né? Inclusive os pais aí que prestigiam os filhos, a tia psicanalista, muito bom, né? Mais alguma coisa? Então, vamos terminar. Como a gente vai terminar hoje? Alguma ideia? Vamos repetir o que o Pedro fez? O que a Andréia está fazendo? Eu não sei como é. Acho que a gente podia tirar uma foto, né, Leila? Seria bom dar um print. Quem é bom nisso? Como é que é o psicodrama na linguagem? É isso, Graça, que nós aprendemos lá no Falivene, não foi? Não foi no Falivene? Não sei onde foi. Aqui a representação do psicodrama. Nas Libras. Como é que é? Eu sei que é assim. Tinha psicodrama. Termina assim. Revolução. Resistência. Uma coisa assim, não é? Resistência. Como é que era? Psicodrama. Assim e assim. Não é, Graça? É algo assim e assim. E tem alguma coisa que faz assim, né? Eu acho que era assim. Termina assim. Assim e assim. Olha, precisava ter alguém de Libras aqui para explicar o que a gente está falando, porque aqui está todo mundo falando coisas. Mas a resistência está firme, né? Estamos aqui. Estamos aqui. Eu fiz um print. Nívia, você fez outro? Vamos todo mundo mostrar o psicodrama no print? Assim. Assim e assim. E outra coisa. Aqui é a resistência. Fui dar um print e perdi. Eu dei um print e mandei para a Leila, depois a gente vai distribuindo. Quem conhece quem vai mandando, tá bom? Tá bom. Okay. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. É muito, muito, muito bom estar com vocês. É uma honra para mim. Deus abençoe a todos vocês, viu? Que assim seja. Até a próxima. Abraço. E venham para a próxima. Venham para a próxima. Venham para a próxima. Muito obrigada. Cada Venham um, para a próxima. Daniele, cada um traz pelo menos um, tá bom? Tá combinado? Tá combinado. Tchau, pessoal. Bom domingo. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, Graça. Tchau. Tchau.